Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, e bom dia também a quem nos acompanha em casa, porque amanhã, dia 24 de junho, é o dia de São João no calendário, mas liturgicamente, celebrações, a liturgia é de São João, porque amanhã é o Sagrado Coração de Jesus. E, portanto, como há duas datas, nós hoje lembramos-nos de São João como o precursor de Jesus Cristo. E vamos lembrar nesta Eucaristia familiares defuntos Nelson Rosa Silva e Ana Rosa Sousa Oliveira. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós seja santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Conduzi, Senhor, a vossa família pelo caminho da salvação, para que, fiel aos ensinamentos do precursor São João Batista, possa ir confiadamente ao encontro de Cristo, por ele anunciado, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Naquele tempo de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. E te constituí profeta entre as nações. Então eu disse: Senhor Deus, mas eu não sei falar, porque sou uma criança. O Senhor respondeu: não digas, sou uma criança, porque irás ao encontro daqueles a quem eu te enviar, e dirás tudo quanto eu te mandar dizer. Não tenhas receio diante deles, porque eu estou contigo para te salvar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me: eu ponho as minhas palavras na tua boca, hoje dou-te poder sobre os povos e os reinos, para arrancar e destruir, para arruinar e demolir,
para edificar e plantar. Palavra do Senhor. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Deus fez maravilhas. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, cuja esposa era descendente de Arão e se chamava Isabel. Eram ambos justos aos olhos de Deus e cumpriam irrepreensivelmente todos os mandamentos e leis do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Quando Zacarias exercia as funções sacerdotais diante de Deus no turno da sua classe, coube-lhe em sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo, durante a oblação do incenso, estava cá fora em oração. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi atendida. Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho, ao qual porás o nome de João. Será para ti motivo de grande alegria, e muitos hão de alegrar-se com o seu nascimento, porque será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem bebida alcoólica. Será cheio do Espírito Santo desde o seio materno. E reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à frente do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais a seus filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar um povo para o Senhor. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, segundo a tradição católica, celebramos os dias de festa ou os dias da morte para o mundo, mas do nascimento para o céu, de todos os santos, e não nos aniversários que nascem para o mundo. Portanto, por tradição, na Igreja Católica, todos os dias, quando nós dizemos que celebramos a festa de um santo, é no dia que nasceu para o céu e não que nasceu para o mundo. No entanto,
há 3 aniversários de pessoas que são celebradas liturgicamente no dia que nasceram para o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a 25 de dezembro, João Batista, a 24 de junho, e a bem-aventurada Virgem Maria, a 8 de setembro, Natividade de Nossa Senhora. Em grande parte por causa do significado que tiveram para a nossa história. Portanto, são Jesus Cristo, 25 de dezembro, 24 de junho, São João, e 8 de setembro, a Natividade de Nossa Senhora de Maria. São João, o dia do seu martírio, é 29 de agosto, o dia que nasceu para o céu, mas nós celebramos as 2 datas, tendo-se tornando mais tradicional o nascimento para o mundo. João, desde o princípio da história da Igreja Católica, é considerado o precursor de Cristo. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, e já conheceu Jesus Cristo. Experimentou o martírio, que nós sabemos, a mulher do rei quis a sua cabeça numa bandeja, numa salva de prata, a 29 de agosto. E João Batista, que foi o testemunha da verdade, morreu por causa da verdade e veio para testemunhar a verdade, e não se curvou perante essa sua vocação. Muitos conhecemos as circunstâncias em que ele nasceu. Nascido de pais idosos, como diz o Evangelho de hoje, o pai e a mãe eram idosos, a sua mãe era estéril. Procurou viver na alegria, no ventre da sua mãe, imediatamente no mistério do terço, nós, nos mistérios gozosos, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, aquilo que ressalta nesse mistério é a alegria de João Batista no seio de sua mãe. Como nos diz São Lucas, no capítulo 1, versículo 39-45. De João Batista, Cristo disse: de todos os homens nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Isto vem dito em 2 evangelistas, em São Mateus, capítulo 11, versículo 11, e São Lucas, capítulo 7, versículo 28. O nascimento de João Batista foi uma bênção, em primeiro lugar para os pais, e em segundo lugar para os crentes, para a humanidade. Da parte da sua mãe Elizabeth, ou Isabel, na nossa língua, apesar de nós termos os 2 nomes, mas são o mesmo, Elizabeth e Isabel. Elizabeth, ou Isabel, a mãe de João Batista, era publicamente como uma mulher estéril, e isso significava na mentalidade hebraica uma maldição. Com o nascimento de João Batista, tornou-se pertinente para todos saberem que ela era mais para o mundo amaldiçoada, mas uma mulher abençoada, milagrosamente oferecida por Deus, que pode fazer todas as coisas. Portanto, o nascimento de João Batista foi, em primeiro lugar, uma bênção para a sua mãe. Libertou-a de um peso social e cultural que consideravam amaldiçoada. Não tinha a bênção de Deus. E com o nascimento do seu filho, João Batista, a sua mãe, pôde-se apresentar diante do mundo como uma bênção de Deus. O nascimento de João Batista também foi uma recompensa de Deus para Zacarias. Como o anjo lhe disse: ele será para ti motivo de gozo e alegria, diz no Evangelho de São Lucas, versículo 1,
capítulo 1, versículo 14. Nós hoje lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 17. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, disse-lhe o anjo. Foi também para Zacarias o cumprimento da promessa divina, especialmente quando ele recuperou o seu discurso para confirmar o nome do menino. João é o seu nome. A liturgia do dia de São João tem 2 missas. A missa da vigília, que se celebra no dia anterior, à noite, e a missa do dia. E hoje, a missa que nós rezamos, porque temos 2, o Evangelho é da vigília. E logo à tarde vai então apresentar-se Zacarias, que ficou mudo, vai apresentar uma tábua a dizer que o nome do seu filho é João. Mas não havia ninguém na sua família que tivesse esse nome. E aí João foi uma inspiração divina. O nascimento de João Batista trouxe alegria e conversão à humanidade, como predito pelos lábios do anjo. Muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem licor. E desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aflitos e rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Nós lembramos neste dia as festas de São João, sobretudo no norte de Portugal e também na Ilha Terceira e um pouco por todo o lado. Nós em Portugal temos a tradição dos santos populares: Santo António, mais venerado em Lisboa, e São João, Porto e Braga. E a alegria, o convívio. Por exemplo, a característica das festas de São João é a alegria, a brincadeira, a boa disposição. Mesmo no norte, aquela tradição dos martelos, que nós do sul nem compreendíamos muito bem. Eu não compreendia aquilo muito bem quando cheguei lá, mas é a alegria, a festa, porque é a tónica de São João: alegrar desde o ventre materno, incutir alegria. As promessas de Deus, que Deus fez ao longo da história, têm sentido, e essa alegria que o povo testemunha. Nós muitas vezes fazemos muitas coisas sem saber porquê. E há uma cadeira nas universidades chamada Sociologia que estuda isto. Nós deixamos-nos ir pela onda, e às vezes vamos nas ondas para o mal e também para o bem. A festa de São João é um dos sinais do Evangelho, que diz no Evangelho a alegria, o testemunho da alegria. E nós, quando vamos para a festa de São João, e honra seja feita, porque o povo do norte de Portugal é um povo alegre, com entusiasmo de alegria, nada parecia mal, as pessoas eram livres, diziam o que queriam. Hoje estamos num tempo em que tudo parece mal, perdeu-se a fé, perderam-se muitos sentidos, e tudo ofende. É o contrário do espírito do Evangelho. Nós hoje vivemos o contrário, este fenómeno de pôr um tampão na boca das pessoas, com o que parece bem, com aquilo que socialmente o que é que fica bem, tudo isso nós teremos que analisar e pensar porquê e não nos deixarmos ir nessas ondas. Mas a onda da alegria da festa de São João também é uma onda, mas é preferível. Eu prefiro ir na onda da alegria da festa de São João que ir na onda de agora que nos querem impor nos tempos modernos, de uma sociedade triste, enfadonha, aborrecida, chata, incómoda, uma sociedade sem pés nem cabeça, que só cria dores de cabeça e stress, e que só nos torna tristes,
A sociedade para onde nós estamos a caminhar, se continuarmos assim, é uma sociedade terrível. Para que é que serve isto? Não há alegria, onde temos medo do controle, onde estamos preocupados se isto magoa aqui, se magoa além. E o mais admirável é os jovens foram sempre gente de alegria, parece que estão a concordar com isto. A festa de São João é um motivo para nós nos interrogarmos e, sobretudo, percebermos, entendermos o que é que está por detrás das festas de São João. O que é que o povo que é sábio, o povo somos todos nós, em conjunto, o que é que o povo queria transmitir com esta maneira de fazer as festas? A alegria, a simplicidade. Quando eu era estudante no Porto, naquele bairro das Fontainhas, aquela festa das sardinhas, os martelos, a alegria, toda a gente convivia, toda a gente brincava com os martelos sem se conhecerem. Isto quase que hoje que é uma ofensa no mundo em que nós vivemos. Eu não sei como é que será a festa do São João no Porto, mas espero que continue na mesma. Mesmo que os conhecidos tenham a coragem de brincar uns com os outros, que no fundo é isto. O nascimento de João Batista, é um motivo para nós nos interrogarmos. E o primeiro aspecto é a alegria. Diz na segunda leitura de hoje, estando para terminar a sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereces desamarrar as correias das sandálias. O João Batista, com a sua alegria e com toda a festa, desde o ventre materno, veio para anunciar a verdade de Jesus que vem. Agora surge uma interrogação para nós cristãos, na sociedade que nós vivemos, onde parece que a luz de Cristo está obscurecida, está debaixo do alqueire, e até que fica mal. Fica mal afirmarmos como cristãos. Há muita gente batizada que diz publicamente: eu sou, mas não concordo com tudo. O que é que isso significa? Isso não é tão simples como parece. Eu sou cristão, mas não concordo com tudo. Portanto, o mundo que não se incomode, porque eu sou um bocadinho de Jesus, mas não sou totalmente. E neste mundo em que nós vivemos, em que parece que queremos esconder Jesus e a sua doutrina, e até com arranjos filosóficos e sociais, somos chamados a contemplar a pessoa de João Batista, que preparou o caminho do Senhor com alegria. Ter alegria é dizer que somos cristãos. A atitude de João Batista, celebrar São João Batista, é dizer com alegria que temos orgulho e gosto de ser cristãos, que caminhamos à busca da luz verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda leitura, João diz: não sou eu dou testemunho da luz e dou testemunho da alegria, mas não sou eu. Somos convidados a refletir, a prestar testemunho dessa luz de Cristo, trazendo a verdadeira conversão ao mundo, a possessão radical do reino dos céus. Desde a época de João Batista até ao presente, o reino dos céus sofre violência e são violentos que procuram tomá-lo. Nós hoje em dia seguimos muito as figuras públicas, e já vimos nisto há muito tempo. E há uma menina que é um disparate, tudo o que diz, quando abre a boca, só diz disparates. Uma cantora do Brasil,
deu uma entrevista a Deus e que a mãe, eu penso que a mãe deve ter vergonha daquilo que ela disse, a forma como disse. E agora, na última semana, disse uma frase que diz que não aceita os cristãos porque os cristãos temem a Deus. Ela não aceita os cristãos porque os cristãos temem a Deus. E ela não teme nada. Ela é um modelo, é uma referência. E é tão triste que nós cheguemos a uma sociedade, estes modelos, que não percebam que a palavra, todas as palavras que nós temos hoje, vão evoluir. E na Bíblia, temer não significa o que significa hoje para a nossa cultura. Mas ela não tem capacidade para isso. As palavras são 2000 anos de história, a palavra temer, na mentalidade de Jesus e na mentalidade hebraica e da história da Igreja, o temer é respeitar, seguir com humildade. É um conjunto de ideias e não é o nosso conceito. A palavra temer hoje não significa aquele temer que está descrito na doutrina da Igreja, mas ela não tem capacidade disso. E há coisas que é muito fácil de compreender. Por exemplo, ela é brasileira. A palavra rapariga. O que é que significa no Brasil e o que é que significa em Portugal? Para nós é uma palavra simpática. Pessoas de 80, 90 anos, senhoras, tratam-se com esse nome. E vamos lá ao Brasil. As coisas não vão evoluindo, e umas vezes bem, outras vezes mal. E é triste que esta gente que são influenciadores venha em público falar da palavra temer a Deus e vai influenciar, mas ela está a falar daquilo que ela tem na cabeça dela e que não corresponde àquilo que a Bíblia significa, porque do hebraico para o português há dificuldade de traduzir todas as palavras, e nós temos que compreender essa evolução e, sobretudo, e aqui é que está a doutrina, o magistério da Igreja. A Igreja, no Papa, tem que haver estudiosos que nos expliquem o que é que significava, ao longo da história da Igreja, o que é que significava a palavra temer. Não é o que significa hoje. A palavra evoluiu e não evoluiu no caminho certo. Porque na Bíblia, a palavra temer não é aquilo que nós temos hoje na cabeça. Muito distante. E é importante que nós paremos e, sobretudo, reflitamos. A palavra alegria é muito simples de compreender, porque é positiva, é uma atitude bonita, mas também não significa o mesmo. A palavra alegria na Bíblia não significa aquilo que está na nossa cabeça hoje. Nenhuma palavra. E nós temos que compreender isso. As palavras na mentalidade hebraica, na mentalidade com que foram pronunciadas, têm outro com significado, umas vezes mais positivo, outras vezes mais negativo. E é importante que nós... Este é o choque, por exemplo, com os irmãos evangélicos, porque os evangélicos abrem a Bíblia e tu não podes contestar o que está ali, sem saberem a evolução das palavras, sem saberem como é que foi ao longo dos tempos, nada. Está escrito. Mas tu és inteligente. Assim como a alegria de João Batista, que se alegrou no seio da sua mãe, não é a alegria que o mundo hoje defende. Essa alegria esparavoada. É outra coisa. É uma atitude que abarca o ser todo, que dá sentido à vida, que nos dá alegria, que nos dá entusiasmo para viver, nos dá sentido. E João Batista, o primeiro convite é sermos alegres, mas não é a alegria daquela menina tontinha do Brasil, cantora, que muita gente segue. Não é essa alegria. Não é esse temor de Deus que ela tem na cabeça.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a solenidade de São João Batista, o primeiro a dar testemunho de Cristo Salvador, elevemos a nossa oração ao Pai das misericórdias, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, peregrina em toda a terra, para que Deus lhe mande profetas cheios do Espírito, que disponham os corações a acolher a Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os povos da terra e seus governos, para que, rejeitando a violência e a mentira, se abram a Cristo, o Príncipe da Paz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos monges, religiosos e todos os que fazem apostolado, para que sejam fiéis à consagração batismal e à missa a que Deus os chamou, oremos. Pelos perseguidos por causa da verdade, para que, diante dos poderosos deste mundo, tenham a coragem que animou São João Batista, oremos. Senhor. Pelos casais que não tiveram filhos, para que ponham a sua alegria no Senhor e nele encontrem sentido para a vida, oremos. Senhor. Por nós e por todos os batizados, para que, amando a Cristo Jesus, sem o terem visto, consigamos a salvação das nossas almas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para as ofertas do vosso povo vos apresenta na solenidade de São João Batista e fazei que a nossa vida dê testemunho dos santos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a glória do precursor São João Batista, proclamado o maior entre os filhos dos homens, anunciamos as vossas maravilhas. Antes de nascer, ele exultou de alegria, sentindo a presença do Salvador. Quando veio ao mundo, muitos se alegraram pelo seu nascimento. Foi ele, entre todos os profetas, que mostrou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nas águas do Jordão, ele batizou o autor do batismo, e desde então a água viva tem poder de santificar os crentes. Por fim, deu o mais belo testemunho de Cristo, derramando por ele o seu sangue. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, dizendo numa só voz:
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade. E em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mayall e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste neste banquete sagrado, fazei que a poderosa intercessão de São João Batista, que anunciou o Cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo, nos alcance do vosso Filho o perdão e a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora convidamos quem puder em casa fazer um bocadinho de companhia ao Senhor Jesus no sacramento da Eucaristia. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Senhor sacramentado, eu vos amo, ó meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente amável e bom, e antes quero perder tudo que vos ofender. Por amor de vós, amo o meu próximo como a mim mesmo e perdoo as ofensas recebidas. Senhor, fazei que eu vos amo sempre cada vez mais. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, ofereço o sacrifício do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em reparação dos pecados das experiências e diferenças com que eu mesmo ofendi, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, que
Amen.